Galerinha, quem fala aqui é o professor Carlos Alip e é mais um prazer trazer essa videoaula para vocês. Lembrando que essa aula é uma aula do canal Power Física. Seguinte, pessoal, hoje eu vim trazer essa videoaula para trabalhar um tema muito importante quando nós estamos estudando a parte de mecânica, que é as leis de Newton. Lembrar primeiramente que as leis de Newton não foram construídas de um dia para a noite pelo Isaac Newton. Na verdade, tiveram várias contribuições que ajudaram ao Newton chegar a formular as 3 leis do movimento. Lembrando que um desses colaboradores foi o Galileu Galilei. Bem, Newton propôs, com essas contribuições, 3 leis para o estudo dos movimentos. A primeira lei é chamada Lei da Inércia, segunda lei chamada Princípio Fundamental da Dinâmica, e a terceira lei é a terceira lei de Newton, chamada de ação e reação. Mas para a gente entender de maneira mais clara essas leis, a gente tem que entender, tem que perceber o porquê de pensar na ideia de movimento bem diferente daquilo que Aristóteles tinha pensado. Porque Aristóteles já tinha pensado a respeito dos movimentos gregos, aqueles caras lá da Grécia Antiga, aqueles caras filósofos, pensavam muito a respeito dos movimentos e de muitas outras coisas, mais especificamente do estudo da natureza. E Aristóteles, ele acreditava que o movimento só poderia continuamente ocorrer se tivesse continuamente uma força aplicada. E hoje, depois de Galileu e Newton, nós percebemos que isso não é puramente verdade. Se nós pensarmos numa rampa e nós colocarmos aqui em cima um bloco e pensarmos que essa rampa ela tem um certo atrito, resistência que vai dificultar o movimento, quando você soltar esse bloco ele vai até um certo ponto e para. Se você retirar o bloco, retirar através de um processo, diminuir o atrito, se você levar o bloco no mesmo ponto, soltar, ele vai um pouco mais longe. Se a gente for continuamente fazendo esse raciocínio, nós vamos chegar à conclusão que após soltarmos esse bloco nessa rampa, se ela não tiver essa força de resistência, ela vai continuamente continuar em movimento sem necessariamente ser necessária uma força continuamente empurrando esse bloco. Então algo pode continuar em movimento sem a ação de uma força continuamente aplicada. E por causa disso, em cima desse raciocínio, surgiu a chamada Lei da Inércia. A Lei da Inércia diz que todo objeto que está parado tem a tendência de continuar parado, e todo objeto que está em movimento retilíneo uniforme, ele tem a tendência de continuar em movimento retilíneo uniforme, desde que a força resultante seja zero. Se nós pensarmos na situação do bloco descendo a rampa, nós podemos pensar na lei da inércia, porque à medida que o bloco desce, a gravidade puxa o bloco, mas quando ele chega na superfície horizontal, como não tem uma força, a força resultante é zero, a tendência dele é continuar com velocidade constante. Não tem nada que aumente a velocidade nem que diminua. Não tem nenhum atrito com o chão, nem com o ar, e aí sucessivamente. Então a lei da inércia fala que tudo que está parado continua parado, e tudo que está em movimento continua em movimento com velocidade constante, desde que a força resultante seja zero. Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala a respeito do princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Repetindo, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então nós podemos pensar da seguinte forma, que um objeto de massa m, quando eu aplico uma força resultante diferente de zero, ele vai produzir, vai provocar no bloco uma variação de velocidade em um certo intervalo de tempo, ou seja, ele vai produzir uma aceleração. Uma força resultante provoca uma variação de velocidade no objeto.
correto? Lembrando que essa força resultante, a massa tem que ser medida em quilogramas e a aceleração tem que ser em metro por segundo ao quadrado, e a junção dessas unidades dá o Newton. Terceira lei de Newton é a lei chamada de ação e reação. A lei da ação e reação, ela tem muitas aplicações práticas para justificá-la, né? Mas a ideia principal é o seguinte: imagine que você está na borda de uma piscina. Se você empurrar com o pé a parede para um lado, você vai para o lado oposto, certo? Ou se você estivesse em cima do skate, por exemplo. Se você tiver com um pé em cima do skate e o outro fora, para você ir para frente, você tem que empurrar o chão para trás. Isso é diretamente uma aplicação da terceira lei de Newton, que diz o seguinte, que toda ação tem uma reação de mesma intensidade, ou seja, de mesmo valor e direção, porém de sentido contrário. E em cima dessa terceira lei nós podemos justificar todos os tipos de movimento que existem na natureza. O próprio ato de caminhar, de correr, é uma aplicação direta da terceira lei de Newton. Por quê? Correr nada mais é do que empurrar o chão para trás e o chão reage empurrando você para frente. Essa é a ideia básica. Nadar nada mais é do que empurrar a água para trás, a força de ação, e a reação é a água empurrar você para frente. Então nós temos aí as três leis de Newton. Valeu, galera, obrigado e até a próxima.